Oi, gente, tudo bem? Na nossa aula de ciências de hoje, nós estaremos dando início aí à apostila do segundo bimestre, lá na página 4, e nós vamos aí estudar sobre os sons. Então, olha só, lá na página 4, vocês vão fazer essa leitura aí do Diga Aí, e vocês vão perceber que como que a gente faz, né, para a gente poder escutar os sons. Quando a pessoa fala, né, atrás de nós viramos, né, nós viramos nosso corpo para poder os nossos olhos capturar, ou seja, para a gente poder enxergar quem fala com a gente, certo? Agora, para escutar, nós não precisamos virar o nosso corpo, né? Nós somos capazes de escutar, né, mesmo estando de costas para quem fala com a gente. E em todo o momento, né, em todo o nosso dia a dia aí, nós escutamos vários sons, nós já estamos aí acostumados com esses sons que nós escutamos, certo? Então, quando nós percebemos aí um som diferente, rapidamente a gente liga nosso sintonizador, ou seja, nós ligamos nosso alerta, né? Um som diferente, um som que a gente não conhece. Então, a questão de número 1 traz a seguinte proposta de atividade. Vocês vão fechar os olhos e vão ficar em silêncio por alguns minutos. E aí vem a pergunta: que sons você está escutando agora? Então, vocês vão marcar um X aí nos sons que vocês escutam. Vocês escutam sons de aves, cachorros e outros animais? Sons de música, de água, de carros passando, de pessoas conversando, de passos, de vento. Então, vocês vão marcar X nos sons que vocês escutam. Depois, tem um quadrinho embaixo, vocês vão responder. Outros sons? Vocês conseguem escutar outros sons? Além desses que vocês marcaram X? E quais são esses outros sons que vocês conseguem escutar? Em seguida, nós vamos responder as questões de 2 a 6, tá? São questões aí que vocês vão responder oralmente, que é pensando e falando, certo? Pensando e respondendo. Então, bastante atenção para responder essas questões. Número 2. Quais dos sons que você ouviu são produzidos por seres vivos? E quais são produzidos por máquinas ou fenômenos da natureza? Nós sabemos aí que fenômenos da natureza podem ser vento, trovões, raios, entre outros. Questão de número 3. Alguns desses sons incomodam você? Alguns dos sons que você escutou te incomodam? Se sim, por que te incomoda? Questão de número 4. A questão de número 4 pergunta o seguinte: você prefere estudar em lugares silenciosos ou ouvindo alguma música? Quando vocês vão estudar para a prova, estudar para fazer as tarefas, vocês preferem estar num local silencioso, né, com silêncio total, ou vocês gostam de colocar uma musiquinha para poder estudar? Questão de número 5. Em uma fazenda ou em uma floresta, ouvimos esses mesmos sons? Será que quando a gente está numa fazenda ou numa floresta, a gente escuta os mesmos sons que nós escutamos quando nós estamos na cidade? E a questão de número 6. E se voltássemos 100 anos no tempo, que sons seriam diferentes? Então, se a gente voltasse no tempo, será que os sons seriam diferentes? E que sons seriam diferentes? Então, vocês vão pensar aí sobre essas questões e vão responder aí com quem está te auxiliando nas atividades. Agora nós vamos para a página 5. Como os sons são produzidos? Então, olha só. Todos os sons têm algo em comum. Desde o cricrilar, que é o cantar do grilo, até o ronco do motor de um avião. São formas de energia que se espalham por meio de vibrações. Essas vibrações podem se espalhar pelo ar ou outro material, como água, madeira e vidro. Então, olha só, vocês perceberam aí pela leitura que a gente fez agora, que o som ele se espalha por meio de vibrações. Então, os sons, quando eu estou falando, o som vai vibrando pelo ar até chegar aos seus ouvidos. Mas isso nós vamos ver mais adiante. Quando um objeto vibra, a energia dessa vibração se espalha pelo ar em todas as direções. As vibrações podem ser produzidas por um objeto que cai no chão, por um instrumento musical ou até mesmo por seus passos. Então, olha só, a vibração ela ocorre por meio de objetos, por meio de instrumentos musicais, por passos e também pela nossa fala, tá certo? Então, quando ocorre o barulho, né, quando ocorre o som,
ocorrem as vibrações. E essas vibrações, elas chegam até o nosso ouvido, que faz com que nós percebamos quais são esses sons que são produzidos. A voz humana também é resultado de vibrações produzidas pelas pregas vocais, estruturas que se situam na garganta em um órgão chamado laringe. As pregas vocais vibram com a passagem do ar que sai dos pulmões produzindo sons. Os movimentos da língua e da boca ajudam a variar as características da voz e articular a fala. Agora nós vamos ver uma imagem para poder explicar melhor para vocês. Então, olha só, nós temos aqui na imagem a seguir as pregas vocais, que são, né, a parte do nosso corpo aí que produz as vibrações, certo? São chamadas de pregas vocais. Então, nós vemos aqui na nossa imagem aqui, ó, que as pregas vocais, elas estão situadas bem aqui na nossa garganta. Vocês podem perceber aí na apostila de vocês o local exato que está, o local exato que fica aí as nossas pregas vocais. Então, as pregas vocais, né, elas produzem as vibrações. Essas vibrações, vocês podem perceber, quando a gente fala, ocorrem vibrações, e essas vibrações são sons que saem, né, pela nossa boca, tá certo? E da onde vem? Da onde vem esse ar, né? O ar vem dos pulmões. Vocês já perceberam que quando a gente vai falar, a gente, enche o pulmão de ar, e aí nós produzimos os sons que são através das pregas vocais e saem pela nossa boca, tá certo? Então aí vocês podem perceber todo o esquema das pregas vocais, onde é que sai o som pela nossa boca e o ar que vem dos pulmões. Vocês perceberam também que o ar que vem dos pulmões, eles saem tanto da boca quanto do nariz. Aí tem um quadrinho do lado aí, ó. Você sabia? Se colocar a mão sobre sua garganta e pronunciar palavras ou emitir sons variados, como contar até 10 ou cantar, você consegue sentir as vibrações das pregas vocais. Então, vamos fazer esse teste agora? Agora, nesse momento, começa a contar de 1 até 10. 1, 2, 3. Então, vocês vão contar de 1 até 10. Vou colocar a mão aí, ó. Vocês vão colocar a mão na garganta de vocês. Vão perceber que as pregas vocais, elas vibram, né? Vocês vão conseguir sentir a vibração. Agora que você contou, tenta cantar uma musiquinha. Canta aí. Então, vocês vão perceber que as pregas vocais, elas também vibram. Interessante, né? Agora nós vamos para a próxima página, página 6. Então, olha só. Nós já vimos que os sons, né, eles podem se espalhar por diversos materiais, né? Pela água, pela madeira, pelo vidro. E agora nós vamos ver aí na página 6, na onda do som. Você já jogou uma pedra no lago? Quem aí já jogou uma pedra no lago? O que ocorre na superfície da água? Observe a imagem ao lado. Então, observe essa imagem aí ao lado para vocês verem o que acontece quando a gente joga uma pedra na água. Olha só, a pedra provoca uma perturbação na superfície da água, formando ondas que se espalham em todas as direções. Vocês perceberam? As ondas, elas vão se espalhando por todas as direções. Então, vamos lá. Algo semelhante acontece com as vibrações do som. Elas também formam ondas que se espalham. Então, a gente já sabe que o som, ele se propaga, né? Ele se espalha por meio de vibrações. Ele acontece por meio de vibrações. Entretanto, diferentemente das ondas produzidas no lago, que se movem para cima e para baixo, né? Quando as ondas da água se movimentam, né? De forma sozinha, elas sobem para cima e para baixo. Já as ondas do som, elas se movem para frente e para trás como uma mola. Então, vocês vão perceber que elas se movem para frente e para trás como se fosse uma mola. Então, olha só. Como a gente estava falando, né? Os movimentos, né? Na água, eles se espalham para todos os lados, né? Eles se movimentam para frente e para trás, como a gente viu lá na imagem. Então, terceiro ano, esse movimento, né, esse espalhamento do som é chamado de propagação, tá certo? Então, quando ocorre, vocês podem ver na imagem,
ocorre? Puxa a mola para um lado, puxa para trás, puxa para frente. Então, nós criamos aí uma onda, certo? É o que acontece com a água. Ela vai para frente, vai para trás, se espalha por todos os lados, tá certo? Então, olha só, nós já sabemos, né, que o espalhamento do som ele é chamado de propagação. Então, a propagação é a transmissão de energia das ondas sonoras em meios líquidos, como a água, gasoso, como o ar, e sólido, como a madeira. Então, a propagação do som, né, ela se dá por meio também dos líquidos, gasosos e sólidos. Por exemplo, ao movimentar as cordas de um violão, elas vibram e a energia dessa vibração se propaga, ou seja, ela se espalha pelas partículas do ar, que também vibram em todas as direções, produzindo as ondas sonoras que chegam até a nossa orelha, onde elas são percebidas. Presta atenção nessa imagem aí. Nós temos uma menina tocando violão. Então, ela toca o violão, vocês vão perceber, ó, que elas vão produzindo vibrações, que são as ondas sonoras, né? Produzindo essas vibrações, ocorre aí a propagação, ou seja, a transmissão do som. E olha para vocês verem, essa transmissão, essa propagação, essa vibração, ela vai chegar até a orelha do menino. E aí, quando chegou a orelha, né, chegou ao ouvido, ele percebe o som que está sendo feito. Então, quando as ondas sonoras, ou seja, né, as vibrações chegam até nós, nós podemos ouvir os sons. Então, se não há vibração, nós não conseguimos ouvir. Na página 7, nós vamos ver os meios de propagação do som. Ou seja, né, quais são os meios aí que os sons se propagam, os meios que os sons são transmitidos. Então, olha só, o som se propaga de maneiras diferentes em cada tipo de meio. Então, nós vamos ver aí 3 tipos de meio. Então, na água, o som se propaga mais rápido que no ar. Então, né, o som ele ele é transmitido de forma mais rápida. O nosso corpo, né, o corpo do ser humano, ele não está adaptado para perceber sons na água. Por isso, os captamos de maneira distorcida quando mergulhamos. Ou seja, nós não conseguimos, né, escutar de maneira clara quando nós estamos embaixo da água. Os golfinhos se comunicam por meio de sons que se propagam na água. Então, né, os animais marinhos aí, eles já têm uma ótima facilidade para perceber os sons. Nos meios sólidos, como madeira ou metal, o som se propaga mais rápido que no ar. Então, ou seja, tá vendo? Na madeira ou no metal, o som ele é transmitido mais rápido do que no ar. Se encostarmos o ouvido em um chão de madeira, podemos escutar os passos de uma pessoa antes dela chegar. Terceiro meio. No espaço sideral, entre os planetas e as estrelas, como se trata de um espaço vazio, onde não existe ar ou outra partícula, as vibrações do som não se propagam, ou seja, sinais sonoros emitidos no espaço não se propagam, ou seja, não podem ser ouvidos. Então, no espaço aí não são ouvidos sons. Logo mais, tem aí algumas curiosidades para vocês lerem, que são bem interessantes, tá ok? Vocês vão fazer a leitura e em seguida nós vamos aí para a página 8. Na página 8, nós vamos responder as atividades relacionadas a esse conteúdo que nós estudamos hoje. Então, vocês vão observar a ilustração e vão responder a letra A, B e C. O que acontece quando a pessoa bate no tambor? Letra B. Desenhe na ilustração as ondas sonoras que saem do tambor e se espalham em todas as direções. Então, nós sabemos aí que os sons são espalhados por meio de vibrações, né? Letra C. Faça um X na pessoa que vai ouvir o som do tambor primeiro. Por que você acha que o som chegará antes a essa pessoa? Então, são 2 perguntas. Marcar X na pessoa que vai ouvir o som primeiro e depois, por que essa pessoa, né, vai ouvir esse som aí primeiro? Questão de número 2. Pedro e Lucas colocaram um relógio sobre uma mesa grande de madeira. O relógio está em uma das extremidades da mesa e os meninos na outra. Para ouvir o tic-tac, eles encostaram a orelha na mesa. Você acha que fazendo isso, eles realmente vão escutar o som do relógio antes? E por quê?
Lembra que a gente estudou agorinha sobre a propagação do som, ou seja, como que o som, né, vai, se espalha por materiais. Então, você acha que fazendo isso, eles realmente vão escutar o som do relógio antes? E por quê? Então, vocês vão responder a questão de número 2. Questão de número 3. Você já ouviu fogos de artifício? Ou seja, né, os foguetes? Em geral, vemos as luzes coloridas um pouco antes de ouvirmos o som. Isso acontece por quê? O som se propaga mais rápido que a luz? À noite, a luz aparece mais que o som? A luz se propaga mais rápido do que o som? Então, vocês vão marcar X na resposta correta, ok? Agora vamos para a página 9. Página 9. Questão 4. Você já ouviu falar em onomatopeias? Onomatopeias são palavras que representam sons, sendo muito usadas em tirinhas, como no exemplo a seguir. Então, as onomatopeias são palavras que representam sons de objetos, de pessoas e de animais. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu faço toque-toque, quando eu bato uma porta, eu faço o som toque-toque. Então, é uma onomatopeia. Toque-toque é uma onomatopeia. Então, olha só, vocês vão ler aí a tirinha para responder a A e a B. Que onomatopeias aparecem nessa tirinha? Circule-as. Letra B. Quais sons essas onomatopeias representam? Então, vocês vão colocar a onomatopeia e o som que cada uma representa. Ok? Agora nós vamos para a questão de número 5. Questão de número 5. Cantar, falar, assobiar. Quantos sons você consegue fazer com o seu corpo? Letra A. As crianças representadas nas imagens a seguir estão produzindo diferentes sons. O que elas estão fazendo para produzir esses sons? Então, vocês vão escrever o que elas estão fazendo. Qual o movimento do corpo que elas estão fazendo para produzir esse som? Letra B. Diga com a boca aberta, enquanto bate com as mãos no peito. Então, vocês vão fazer, ó, e batendo as mãos no peito. Experimente também abrir e fechar a boca. O que acontece com o som? Então, vocês vão perceber o que acontece com o som ao fazer esses movimentos. E agora nós vamos ler esse quadrinho que está logo aqui ao lado. Nem todos os sons que fazemos com o corpo têm um nome. Você consegue fazer os sons indicados abaixo? Com que sons eles se parecem? Então, vocês vão aí responder a letra B, tá certo? Essa é a nossa aula de hoje. Então, antes de terminar, vamos fazer aqui um breve resumão do que nós aprendemos. Então, nós vimos aí que os sons, eles se propagam, né? Eles se espalham por meio de vibrações. E os sons também, eles se propagam de maneira diferente, né? Dependendo aí do material, né? Dependendo aí do ambiente, dependendo do material, eles se propagam de forma diferente, né? Nós temos os meios de propagação diferentes. Então, analisem com atenção, leiam com atenção. Se precisar responder as atividades, houver alguma dúvida, vocês voltem, façam uma leitura novamente. Qualquer dúvida, eu estou disponível para sanar aí as dúvidas que possam aparecer durante as atividades. Então, essa é a nossa aula de hoje. Bons estudos a todos e até a próxima.